Olá pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, que é O Diabo e Outras Histórias, do Tolstói, editado lindamente pela Companhia das Letras, de capa dura, guarda, folha de guarda, belíssimos. Eu amo essa coleção aqui do Tolstói. Tenho alguns outros, não sei se tá dando para ver no vídeo ali, tem o Guerra e Paz e tem o Ressurreição também. Acho essa coleção linda e também muito cuidadosa com o seu conteúdo. Então hoje a gente vai conversar sobre esses contos aqui do Tolstói. Vamos conversar sobre Tolstói contista. Nessa edição aqui a gente tem 5 contos dele, né, escritos entre 1858 a 1904. Os 5 contos, a gente vai conversar um pouquinho só sobre cada um deles, porque contos não dá pra gente contar muita coisa, né? Porque senão eu falo a história inteira, né? E não é a intenção aqui. Mas eles são Três Mortes, Costomer, O Diabo, Falso Cupom e Depois do Baile. E aí, no final do vídeo, eu vou falar pra vocês o que eu achei do livro como um todo, né? Qual foi meu conto preferido, qual foi o conto que eu menos gostei. Enfim, vamos lá falar sobre esse livrão aqui. Então, no primeiro conto aqui dessa antologia, a gente tem o Três Mortes, que é uma narrativa que vai nos contar, de fato, 3 mortes, né? O Tolstói, ele vai narrar a morte de uma senhora da aristocracia russa, a de um mujik, que é um camponês russo, e a morte de uma árvore. Ele vai, de certa forma, traçar um paralelo entre essas mortes, porque elas ocorrem de formas diferentes, de acordo com, como é que a gente pode dizer assim, a importância talvez que a sociedade dá para cada uma dessas mortes, e ao mesmo tempo ele traz umas mensagens muito bonitas, principalmente ele liga de alguma forma a morte do mujik com a morte da árvore, né, com aquele culto à natureza, que era uma característica do Tolstói. E o enfoque desse conto aqui vai ser um enfoque mais religioso. O Tolstói, ele começou a questionar, né, os preceitos da Igreja Ortodoxa e ele começou a ter preceitos próprios sobre fé, né, sobre religião, e ele achava que o que importa, na verdade, não é a religião, mas sim a forma como você vive a sua vida, né? Se você vive de forma correta ou se você vive de forma errada, né? E é mais ou menos isso que ele vai defender aqui nesse conto. Ele vai traçar esse paralelo entre essas mortes para mostrar que talvez o importante, talvez não, ele acreditava nisso, né? Eu estudei muito Tolstói para o clube MSL e ele acreditava que o que importa, na verdade, é a forma como que você leva a sua vida, né? Tem até um fato interessante que não sei se vocês conhecem, o Tolstói, né, ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa. E ele acabou, porque ele tinha muitos preceitos, ele tinha muitas ideias sobre religião, ele acabou criando em torno de si uma doutrina própria que se chamava Tolstoísmo. Esse conto aqui ele foi escrito antes dele começar a desenvolver esses preceitos e do tolstoísmo mesmo surgir, mas a gente pode entender então como já um prenúncio, né, do que viria a seguir na vida mesmo do Tolstói. Ele era um autor que colocava muito de si nas suas produções, e a gente vê talvez esse prenúncio do tolstoísmo aqui nesse conto Três Mortes. O segundo conto dessa coletânea é o Costomer, a história de um cavalo, e é exatamente isso, é a história de um cavalo, né? E é surpreendente como que a gente consegue se apegar a essa história e a esse cavalo mesmo, né? Que é o protagonista aqui desse conto. O Costomer, ele é um cavalo que ele é puro sangue, só que ele nasceu malhado. Então, por causa disso, ele acabou sendo castrado para que ele não proliferasse o defeito dele de nascimento, que não é ter nascido dentro dos parâmetros que um cavalo puro sangue teria que atender, né? Os especialistas em Tolstói dizem que esse conto dele aqui é um conto muito autobiográfico, porque o Tolstói era um homem que ele tinha muito potencial, assim como Costomer, e que as pessoas em torno dele
por algum motivo, não acreditavam nesse potencial. Ele não conseguia, de fato, explorar todo esse potencial. Isso de acordo com o sentimento do próprio Tolstói, né? Então, seria aqui, o cavalo seria, então, a representação, de fato, dos sentimentos do Tolstói nessa prisão mesmo, de não poder explorar toda a sua genialidade, talvez, né? Isso sou eu que tô falando, isso não foi o Tolstói que falou, não, tá? Porque, pra mim, Tolstói foi um grande gênio mesmo e que, de alguma forma, devia se sentir reprimido, né? Tanto que ele escreve esse conto aqui, que, como eu falei, os especialistas em Tolstói afirmam que é um conto bastante autobiográfico. Muito interessante esse conto aqui. Quando eu comecei a ler e vi que era a história de um cavalo, eu fiquei pensando, gente, aonde isso vai dar, né? Será que eu vou gostar disso? Já comecei a ler com um pezinho atrás, mas eu amei esse conto aqui, muito bom mesmo, muito surpreendente. Eu acho que a forma que o Tolstói termina os contos dele é muito boa, sabe? Os finais do Tolstói, dos contos, né? Mas a gente vai chegar lá. No final do vídeo eu vou falar o que eu acho do Tolstói contista, do Tolstói romancista, né? Mas enfim, sobre esse conto aqui tem uma curiosidade que eu quero contar pra vocês. O Tolstói, ele narrou esse conto aqui, antes de escrever o conto, ele falou pro Turgenev como que seria essa história e tal. E a resposta do Turgenev foi que o Tolstói, o conto era tão bom, né, era tão vívido, que ele disse que o Tolstói deve ter sido cavalo um dia. Agora o terceiro conto aqui da coletânea é um conto que empresta o nome, né, para essa edição, que é O Diabo. Esse conto aqui, ele vai trazer um homem como protagonista, que é o Evgeny, que ele vai ter um caso com uma camponesa e ele vai se apaixonar, né? Ele vai se envolver sentimentalmente com essa camponesa, só que ele acaba se casando com uma outra mulher, que é uma mulher da classe social dele, né? Então, só que durante o casamento dele, ele continua atormentado por essa paixão que ele sente pela camponesa. E a gente vai acompanhar essa história aí, uma história assim trágica em vários sentidos. É uma história que tem 2 finais e que os 2 finais são maravilhosos. É um conto assim que eu achei que é um soco no estômago mesmo, sabe? Eu gostei muito, muito, muito desse conto, tanto que ele se tornou um dos meus contos preferidos da vida. Então nem adianta eu fazer suspense, né? Foi o meu conto preferido aqui dessa coletânea, com toda certeza. Magistral, gente. É magistral esse conto aqui. Vocês precisam ler, porque ele é muito maravilhoso. O Tolstói, né, como eu falei, né, ele traz muito de si para os escritos dele. E o Tolstói, ele teve um caso com uma camponesa quando ele era mais jovem, antes de se casar, mas acabou se casando com uma mulher de uma classe social mais próxima dele, né? O Tolstói era um homem rico, de família aristocrata, né? E ele acabou não casando com essa camponesa, que ele teve um caso durante um tempo, alguns anos, assim, acabou se casando com uma outra mulher, que foi a mulher dele, né, até o fim da vida. E talvez ele tenha se inspirado na própria história, então, né, para escrever esse conto, claro, né. O desfecho é diferente, mas é uma inspiração, não deixa de ser uma inspiração, uma coincidência, vamos dizer assim, com a própria vida do Tolstói. O penúltimo conto aqui da antologia é Falso Cupom. Falso Cupom, ele vai trazer um menino que ele pede um adiantamento da mesada dele para o pai e o pai dele não aceita dar esse adiantamento, ele só paga a mesada correspondente àquele mês ali. E parte dessa mesada ele paga com um cupom, né, que seria uma carta de crédito, né, como se fosse isso. E aí, esse menino que tinha uma dívida para pagar, que esse dinheiro da mesada não daria, por isso que ele estava pedindo adiantamento, ele vai conversando com um amigo dele, eles vão ter a ideia de falsificar esse cupom, colocando um númerozinho na frente ali e aumentando o valor desse cupom, né? E eles vão passar esse cupom para frente e esse cupom vai sendo passado e trazendo consequências para a vida das pessoas. Do próprio menino e das outras pessoas também por quem esse cupom for passando. Os especialistas em Tolstói dizem que esse conto aqui, ele é um paralelo que o Tolstói traça entre a relação de fé e Estado.
Eu, particularmente, não alcancei essa reflexão, não, mas pode ser uma deficiência minha, né? O que eu peguei aqui desse conto, né, a minha reflexão para esse conto, foi como que as nossas ações, por menores que sejam, elas trazem consequências, seja pra gente, seja para as outras pessoas. E às vezes essas consequências, a consequência de uma ação pequenininha, que aparentemente pequenininha, ela pode ser muito grande e muito drástica na vida de outra pessoa, na nossa própria vida, enfim, né? As coisas elas vão se desdobrando, por isso que a gente tem que cuidar do que a gente faz, do que a gente fala, né? Das nossas atitudes mesmo, então, das nossas decisões têm que ser muito bem pensadas, né? Foi isso que esse conto trouxe para mim. Para ser bem sincera, eu não peguei essa menção toda à fé e Estado. Enfim, talvez você pegue, né, quando você for ler esse conto, mas é um conto também muito bom, então eu indico que vocês leiam. E se vocês já leram e alcançaram esse paralelo entre fé e Estado, me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber que paralelo é esse aí, como que vocês interpretam esse conto aqui. Quando eu fui estudar um pouco sobre ele, eu fiquei curiosa sobre isso aí, mas não foi a minha reflexão. A minha reflexão, de fato, foi sobre as consequências dos nossos atos. E o último desses 5 contos aqui vai ser Depois do Baile. Nesse conto aqui, a gente vai ter a história de um rapaz, que é o Ivan, contando a sua paixão por uma moça chamada Varienka, que é o apelido de Varvara, uma coisa assim que a mulher se chama. Mas aí ele vai contar, então, essa sua paixão, vai falar um pouco sobre o pai dela, enfim. Esse conto, todos os contos aqui dessa coletânea, eles podem ser lidos como apenas histórias, né, sem nenhum ensinamento, sem nenhuma reflexão, contos para você se entreter mesmo, mas todos eles também vão ter mensagens nas entrelinhas. Esse último conto, Depois do Baile, é o que você vai ter que investigar mais as entrelinhas para pegar essa mensagem, porque o que o Tolstói traz aqui vai ser como que o meio modifica as pessoas, né? Nos fazem tomar determinadas decisões que às vezes a gente acha que são nossas decisões, mas nós somos levados a tomar aquelas decisões, enfim. É isso que o Tolstói vai tratar aqui nesse conto. Eu não posso falar como, né? Porque ele é o menor conto aqui da antologia, se eu não me engano, então é bem rapidinho. Mas é um conto também bacana, que vale a pena, todos os contos aqui vai valer a pena ler, né? Eu já vou dar minha opinião geral sobre essa edição aqui. Mas esse conto aqui, eu sugiro que você observe mais as entrelinhas, né? Se você quiser se aprofundar nele. Mas como eu falei, todos os contos dessa coletânea, você pode ler só como histórias mesmo, o que está escrito aqui na história, o que acontece mesmo na história, né? De uma forma mais superficial. E superficial não de uma forma ruim que eu tô falando, né? É só uma forma de ler esses contos. Ou você pode ler de uma forma mais aprofundada, investigando, procurando ali as reflexões que você vai tirar também. É muito legal isso nessa edição aqui. E vamos falar então, já que eu comecei a falar sobre a edição, vamos falar sobre o que eu achei dessa edição aqui. Então, como eu falei, né, eu gosto muito desse lance de a gente poder fazer 2 tipos de leitura aqui desses contos, né, que é a leitura mais atenta e a leitura mais de entretenimento. E são 2 tipos de leitura válidos e não tem nenhuma crítica aqui quando eu falo leitura de entretenimento, tá, gente? A gente pode ler só por entretenimento também é válido. A leitura é uma fonte de diversão, inclusive, muito incrível e que traz coisas boas, é uma diversão saudável, né? Igual eu gosto de falar, então isso é um elogio, tá? Esse fato de ter esses dois proporcionar, né? Esses contos aqui proporcionar esses 2 tipos de leitura é uma coisa boa, tá? O meu conto preferido, como eu falei já, né? Foi O Diabo, que se tornou um dos meus contos preferidos da vida. Eu realmente amei esse conto. O meu conto menos preferido foi Depois do Baile, que é a última história aqui. Não que eu não tenha gostado, mas ele não me empolgou tanto quanto as outras 4 histórias. As outras 4 histórias eu realmente gostei bastante, sobretudo O Diabo, né? A tradução dessas histórias é feita por 3 alunas do Paulo Bezerra, tradutor do russo aí, né, cultuado,
famosíssimo. O nome delas é Beatriz Morabito, Beatriz Risse e Maíra Pinto. Então, essas 3 moças, elas são alunas, né, ou foram alunas do Paulo Bezerra. Ele deu uma atividade em sala de aula para traduzir alguns textos russos. Ele gostou muito dessas traduções e ele acabou resolvendo publicar, né, organizar essa antologia aqui e publicar. Ele revisou os textos depois, então são todos revisados pelo Paulo Bezerra e são traduzidos direto do russo, que é uma coisa que eu valorizo muito. Eu já falei sobre traduções em um vídeo aqui no canal, né? Só que é um vídeo que tá bem antigo, eu vou até refazer esse vídeo de traduções aqui para vocês, porque eu particularmente não gosto de traduções que são indiretas, né? Que não são feitas diretamente a partir daquele idioma ali do autor. Mas essa daqui é uma tradução direta, todos os 5 contos, né? A edição é linda, como eu já mostrei para vocês, né? Uma edição que até foi enviada para mim pela Companhia das Letras. Muito obrigada, gostei muito. É um livro que eu nem tinha prestado tanta atenção assim, e eu acabei lendo ele em um dia, né? Foi uma leitura inesperada, que eu não estava programada para fazer essa leitura, e que no final das contas foi muito boa, muito gostosa. É um livro que eu super indico para vocês. Eu li em um dia, porque os textos são muito fluidos, é uma coisa muito gostosa de ler. Eu peguei num dia que eu tirei para ler mesmo. Você não precisa ler em um dia, né, se você não quiser, mas é possível, né? Eu li em um dia. E isso graças ao texto, graças às histórias que são interessantes, que você fica preso querendo saber, né? A escrita do Tolstói é muito boa, com traduções muito boas também. E eu defini que eu gosto, o meu Tolstói preferido é o Tolstói contista. Não que eu não goste do Tolstói romancista, gosto também, Tolstói ensaísta também, já li ensaios dele também, gostei. Mas para mim o Tolstói contista, ele se supera demais, assim, porque o Tolstói ele consegue trazer complexidade e bastante complexidade para histórias curtas, né? Apesar que eu disse que dá para ler esse livro aqui de uma forma mais superficial, e dá, mas se você também quiser mergulhar nas histórias, elas têm muita complexidade e são histórias curtas, e eu acho difícil ter essa complexidade toda em contos. Outra coisa que eu acho difícil em contos e que o Tolstói faz muito bem é construir personagens. Ele constrói personagens em pouquíssimas páginas e a gente fica apegado, né? O cavalo aqui, por exemplo, o Kostomer, eu fiquei muito apegada a ele. E tem outros contos também, no conto O Diabo, eu também me apeguei aos personagens. Enfim, eu acho que o Tolstói ele é muito competente para construir histórias curtas, né? Tanto o enredo quanto tudo que tá ali dentro daquele enredo, né? Personagens, o ambiente, a noção de tempo que se passa. É muito perfeito mesmo. Eu amo Tolstói contista, de verdade, super indico. Se você nunca leu contos de Tolstói, por favor, leiam. Outra coisa que eu gosto dos contos do Tolstói é que, como são histórias curtas, elas não são tão prolixas. Às vezes, né, principalmente em Guerra e Paz, que eu já fiz resenha, eu vou deixar linkado para vocês, pode lá assistir, não tem spoiler. O Tolstói, às vezes, em Guerra e Paz, ele é um pouco prolixo, né? E isso me deixou a leitura um pouco lenta em determinados momentos, apesar de eu ter amado Guerra e Paz, tá? Não tô falando mal do Tolstói aqui, é só um meu ponto de vista, né? Eu acho que às vezes em escritos muito longos, assim, ele pode se tornar um pouco prolixo. E aqui, como ele não tem espaço para isso, né, que são contos, eles não são nada prolixos, as descrições são feitas assim na medida, então é outra coisa que eu gostei muito também dos contos do Tolstói, e são interessantíssimos, né, gente? São, assim, assuntos interessantes, ele passa mensagens através de... Ele não vai ficar filosofando aqui nesses contos, né? Ele vai contar histórias mesmo, mas que a gente pode filosofar em cima delas, né? Então isso é outro ponto que eu gosto muito. Enfim, Tolstói ele é maravilhoso de todas as formas, né? Não me entendam mal, eu gosto muito do Tolstói romancista também, eu gosto muito do Tolstói ensaísta, mas o meu preferido é essa faceta aqui de contista do Tolstói, que eu acho que, para mim, é um dos melhores escritores de contos que eu já li na minha vida, e eu acho difícil alguém bater. Talvez ele
e Lígia e Machado. Eu gosto dos contos do Machado também, apesar que de Machado eu prefiro os romances, mas eu gosto, talvez Tolstói e Lígia sejam os meus contistas preferidos, não sei, eu preciso de um tempo para decidir isso daí, mas eu não preciso de tempo para falar para vocês, para que vocês leiam, para indicar esse livro aqui, porque é muito maravilhoso. Leiam aqui O Diabo e Outras Histórias que vocês não vão se arrepender. Quem não conhece Tolstói, eu acho até uma boa forma de conhecê-lo, né? Eu acho que são textos bem rápidos e já dá para sentir bem a vibe de Tolstói, sim. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você tem alguma indicação para mim de Tolstói, também deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos conversar. Adoro receber os comentários de vocês aqui. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.